Copa do Mundo 2022, quartas de final, França e Inglaterra. O placar está 1-1. Estamos com 78 minutos de jogos. O técnico precisa fazer uma substituição. Mas qual? Com quem? Para que fazer? Ele tem aproximadamente 90 segundos para decidir. Com 60 mil pessoas olhando, com os técnicos adversários monitorando e analisando cada movimento, com a memória de todos os jogos anteriores na cabeça, com a pressão de um país que espera o tricampeonato. E nesse exato momento, a neurociência mostra algo desconcertante. O cérebro não decide melhor sob pressão, ele decide diferente. E a maioria das pessoas não sabe diferenciar o que acontece com o seu cérebro quando você tem apenas 30 segundos para tomar a decisão. E eu quero mais, porque a Copa do Mundo é o maior laboratório de decisões sob pressão que a gente pode definir aqui. Oi, eu sou Cleciane Monteiro, psicóloga, mentora de pessoas há mais de 10 anos, e esse é o Laboratório das Decisões Estratégicas, um canal onde a gente fala de como o cérebro decide. E nesse episódio, a gente vai entrar no segundo mais precioso de uma decisão, aquele segundo tenso do futebol mundial, a prancheta de um técnico na Copa, para entender o que a pressão faz com seu cérebro e o que você pode aprender sobre as suas próprias escolhas nos momentos críticos, nos momentos de mais pressão, nos momentos que você não tem tanto tempo para tomar uma decisão. O primeiro ponto, o que a pressão faz com o seu córtex pré-frontal? Pensa assim, quando um ser humano percebe uma ameaça, seja ela real, seja ela simbólica, o eixo HPA, que é o hipotálamo, a hipófise e a adrenal, ele dispara cortisol e adrenalina. E em milissegundos, esse é o sistema de emergência evolutivo. O corpo se prepara para lutar ou fugir. O coração acelera, os músculos recebem uma intensidade de sangue e os sentidos, eles ficam muito mais aflorados, eles ficam aguçados, eles ficam em modo de sobrevivência. Mas tem um efeito colateral que pouquíssimas pessoas conhecem. O cortisol, em altas doses, ele prejudica especificamente o córtex pré-frontal, que é a região responsável pela análise, pelo planejamento, pela tomada de decisão consciente, aquela tomada de decisão de longo prazo. Então, o cérebro, em estado de estresse agudo, literalmente, ele perde o acesso a essa capacidade analítica mais sofisticada. Sim, porque a pressão é tanta que as informações não chegam até o córtex pré-frontal. E aí ele passa a operar por padrões, por hábitos e pelo que foi feito centenas de vezes antes. Isso explica porque os técnicos extremamente preparados, com os dossiês sobre cada adversário, com análise de dados, com simulações, às vezes parece tomar uma decisão que um torcedor na arquibancada classifica como óbvio que está errado, porque o cérebro dele estava acessando a biblioteca do passado, não a análise do presente. Entendeu? Olha só, na Copa de 2010, a seleção da Espanha entrou como favorita absoluta. Agora pensa bem, a seleção favorita perdeu na fase de grupo para a Suíça. E na análise posterior,
mostrou que Del Bosque tomou decisões táticas que ia contra o que o próprio sistema do jogo exigia. Como assim? Ele sabia, não foi então incompetência, foi porque o estado de pressão estava tão alto e acumulou distorções em seu acesso mais estratégico recente, aquele acesso mais elaborado. O cérebro foi para o arquivo, aquele arquivo antigo da experiência que dava certo. E o arquivo antigo não tinha resposta para a Suíça naquele dia. Outro ponto que eu quero trazer aqui está na diferença entre a pressão e o colapso, onde tudo muda. Nem toda pressão deteriora a decisão. Existe um nível ótimo de ativação. Como assim? Os psicólogos Robert Yerkes, ele disse que em performance cognitiva existem 2 pontos. O de pouca pressão, que o cérebro lento fica desengajado, fica superficial. Já a pressão moderada, ela deixa a pessoa atenta, focada, com processamento acelerado e com clareza. E o terceiro nível, que é o outro extremo, é a pressão excessiva, onde o córtex pré-frontal fica comprometido. O retorno aos padrões automáticos. Ou seja, se você desativou o córtex pré-frontal, que fala do momento, do aqui e agora, o que vai estar acessando e decidindo para você são suas memórias passadas, o que está lá no cérebro primitivo. Podemos dizer que os melhores técnicos que a Copa produziu, Bilardo em 86, Del Bosque em 2010, Lowe em 2014, Scaloni em 2022, têm algo em comum que não aparece na prancheta. Eles conseguem regular o seu próprio estado emocional sobre aquela pressão das Olimpíadas, da Copa. Porque durante o jogo, Scaloni é notável nisso. Em entrevista, ele descreveu que usa pausas intencionais. Olha só que interessantes. Antes de tomar qualquer decisão, Scaloni disse que ele respira, consulta o assistente, não porque ele precisa de confirmação, de informação não, porque ele é mestre, ele já sabe o que tem que fazer, mas ele não quer ser pressionado por decisões automáticas. Assim, ele baixa a ativação do sistema de estresse antes de decidir. Isso tem um nome na neurociência, a regulação emocional intencional, a capacidade de perceber o próprio estado fisiológico e agir deliberadamente para ajustá-lo antes de uma decisão crítica. Pesquisa de James Grohl, da Stanford, mostrou que pessoas que praticam a regulação emocional ativa tomam decisões consistentemente melhores em situações de alta pressão. Sim, não porque sente menos pressão, a pressão continua sendo a mesma, mas porque elas aprenderam que não deixar a pressão comandar o processo. E olha só, como traduzir isso na versão da sua vida? Não é sobre Copa do Mundo, gente. Não é sobre Copa do Mundo que eu tô falando. É sobre uma reunião importante que você precisou responder de última hora. Você não teve tempo, eram 30 segundos. É uma conversa difícil que não podia adiar. A decisão chega antes que você estivesse pronto. E nesses momentos, o que separa, presta atenção, o que separa uma resposta sólida de uma reação instintiva é a mesma coisa que separa Scaloni de Filipão no 7-1. Quem consegue pausar o sistema de alarme antes de decidir, com certeza terá o melhor resultado. E para concluir, eu trago aqui o ponto 3, que é sobre o melhor cenário possível e o que ele nos ensina. Agora nós vamos para a Copa de 2014, Alemanha e Brasil. 29 minutos, 5-0. O técnico alemão Lowe poderia ter relaxado, concorda? 5-0. O jogo estava decidido.
mas ele não relaxou. Ele continuou trocando informações, trocando conversas com os auxiliares. Ele continuou ajustando o posicionamento do time, tomando decisões como se o placar tivesse 0-0. Gente, isso é impressionante. E não era uma crueldade, de jeito nenhum, era uma disciplina. Pesquisadores da área de tomada de decisão de alta performance, eles identificaram lá no técnico um padrão consistente nos melhores performance sob pressão. Olha isso. Eles não modificam o processo de decisão com base no placar emocional do momento. Ou seja, não é o 5-0 que vai fazer eu baixar a guarda. Quando eles estão ganhando, quando tudo vai bem, eles não relaxam o nível de atenção. E quando estão perdendo, quando o cenário é adverso, eles não entram em pânico. Eles não abandonam o processo. Que é outra coisa muito importante. A estabilidade do processo é o que permite que as melhores decisões sejam tomadas nos piores momentos. Melhores decisões sejam tomadas nos piores momentos. E o 7-1, visto pelos dois lados, é uma aula magistral. Pensa comigo, de um lado, um time que perdeu o processo quando o placar ficou adverso. Do outro, um time que manteve o processo mesmo quando o placar ficou favorável. Na mesma pressão, resultados opostos. E aqui está uma virada. Nas decisões mais importantes da sua vida, você tem um processo ou você tem reações? Processo é o que você fez independentemente de como se sente. Reações é o que o seu sistema nervoso faz quando a pressão ultrapassa o limite da regulação. A diferença entre os dois é onde mora a qualidade das decisões mais importantes. Não nos dias tranquilos, não nos dias em que o placar está adverso, no dia que alguém está esperando a sua resposta e você tem exatamente 30 segundos. E para finalizar, eu deixo uma frase de hoje. Ela foi adaptada de Artloucos, acho que é isso. Sob pressão, você não sobe ao nível de suas expectativas. Você cai no nível do seu treinamento. No próximo episódio, eu vou dizer como os grandes técnicos equilibram o planejamento estratégico e a adaptação ao caos, e o que a ciência revela sobre quando seguir o plano e quando abandoná-lo. E se você quer entender como a pressão está afetando suas decisões hoje, na descrição desse vídeo tem um link para uma conversa de diagnóstico. Lembrando que todo o conteúdo aqui apresentado foi embasado em pesquisas científicas e estão disponíveis na descrição desse vídeo. Eu fico por aqui e te aguardo no próximo episódio.